Eu estava tão ansiosa para o nascimento do meu filho, passei 9 meses sonhando com esse momento. Preparei o quartinho com todo o amor do mundo. Escolhi cada roupinha com carinho, fiz planos, imaginei como seria segurar meu bebê pela primeira vez. Mas quando chegou o grande dia, algo terrível aconteceu. O médico entrou na sala com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ele abaixou a cabeça e disse: "Sinto muito. Seu filho nasceu morto naquele momento. O chão se abriu sob meus pés. Eu chorei. Gritei, não podia acreditar. Como assim meu filho morreu? Não pode ser. Implorei para vê-lo, mas disseram que não era possível, que seria melhor eu não ter essa imagem na minha cabeça. Eles me sedaram, e quando acordei, já estava tudo resolvido. Disseram que fizeram um enterro, que era melhor eu não participar para não sofrer mais. Mas como não sofrer, eu fiquei meses em depressão. Não queria ver ninguém, não queria sair de casa. Meu marido tentava me consolar, mas ele também estava. Arrasado, eu me sentia vazia, como se tivessem arrancado uma parte de mim. Até que um dia eu decidi que precisava recomeçar. Voltei ao trabalho, tentei retomar minha vida, mas o vazio ainda estava lá. 1 ano se passou, e eu continuava pensando no meu filho. Até que um dia eu estava andando pelo centro da cidade, quando vi algo que me fez parar de respirar na calçada à minha frente. Estava um casal sorridente com um bebê nos braços. O bebê usava um macacão idêntico ao que eu havia comprado para o meu filho. Era impossível. Mas aquele bebê tinha a mesma marca de nascença, que eu tenho, uma pequena mancha atrás da orelha. Eu fiquei paralisada, não conseguia acreditar. Me aproximei devagar, tentando entender. Quando olhei bem, nos olhos daquele bebê senti algo inexplicável. Era como se ele me reconhecesse. Meu coração começou a bater tão rápido que achei que fosse desmaiar. Eu precisava saber a verdade. Perguntei educadamente para o casal. "Desculpe, quantos meses?" Eles sorriram e disseram que tinha exatamente 1 ano. Eu não consegui segurar as lágrimas. Perguntei onde eles haviam adotado, e eles responderam que foi de uma clínica particular. Naquele momento, eu soube que algo estava muito errado. Aquele era meu filho, eu tinha certeza. Voltei para casa em choque e contei tudo para o meu marido. Ele achou que eu estava ficando louca, mas eu não podia ignorar aquilo. Comecei a investigar. Procurei o hospital onde dei à luz. Pedi os registros, mas disseram que não poderiam me mostrar. Alegaram que os documentos estavam lacrados por questões legais. Então procurei um advogado. Expliquei toda a situação. Ele achou a história absurda, mas aceitou me ajudar. Entramos com uma ação judicial para ter acesso aos documentos. O processo foi demorado, eu quase desisti várias vezes, mas aquela imagem do bebê com a minha marca de nascença não saía da minha cabeça. Depois de meses, conseguimos na justiça o direito de acessar os registros. Foi então que descobrimos o horror. Meu filho não havia nascido morto. Ele foi retirado de mim e entregue para adoção ilegal. Eu fiquei sem chão. Meu marido ficou transtornado. Não entendíamos como isso podia ter acontecido. Fomos atrás da clínica que havia feito a adoção e descobrimos que ela já estava sendo investigada por tráfico de bebês. Era um esquema onde recém-nascidos eram dados como mortos para as mães biológicas e depois vendidos para casais que queriam adotar. Pagavam fortunas por isso. Meu filho era uma vítima disso, eu não podia aceitar. Entrei com um novo processo para ter meu filho de volta. Foi uma batalha judicial longa e dolorosa. O casal que estava com ele também estava em choque. Eles não sabiam. De nada acreditavam que a adoção havia sido legal. Eu não os culpava. Eles amavam meu filho e eu via isso, mas ele era meu. E eu queria ele de volta. Durante o processo, comecei a ter encontros supervisionados com meu filho. No início ele estranhava, mas aos poucos foi se aproximando. Até que um dia ele me abraçou e disse: "Mamãe, eu chorei tanto naquele dia." Finalmente, após meses de luta, a justiça decidiu que eu tinha o direito de ter meu filho de volta. O casal estava arrasado, mas entenderam. Entregaram meu filho nos meus braços, e naquele momento tudo fez sentido. Eu prometi que nunca mais iria deixá-lo sair da minha vida. Reconstruímos nosso vínculo com muito amor. Ele voltou para casa. Conheceu o quartinho que eu tinha preparado. Para ele, 1 ano antes, eu contei para ele quando crescesse toda a verdade, para que soubesse que sempre foi amado.
e que lutei por ele com todas as minhas forças. Hoje somos muito felizes e eu dedico minha vida a ajudar outras mães que passaram ou possam passar pela mesma situação. Montei uma ONG de apoio a mães e também ajudo a denunciar clínicas ilegais de adoção. O que me aconteceu foi terrível, mas me transformou em uma pessoa mais forte e mais consciente do quanto o amor de mãe é capaz de mover montanhas. Meu filho é a prova viva de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, nem daquilo que o nosso coração nos diz que é a verdade, porque mesmo que tentem te convencer do contrário, uma mãe sempre sabe, e sempre sentirá no fundo da alma a ligação eterna com o seu filho, e foi essa ligação que me trouxe ele de volta e nos uniu para sempre. Os meses seguintes foram de adaptação. Meu filho estava crescendo, cheio de vida e alegria, mas ainda carregava algumas marcas emocionais do tempo que passou longe de mim. Ele tinha pesadelos, às vezes acordava chorando, e eu sempre estava lá para acalmá-lo. Abraçava forte e dizia: "Mamãe, está aqui, meu amor. Nunca mais vou te deixar sozinho." Ele sorria e voltava a dormir. Com o tempo, esses pesadelos foram diminuindo e ele começou a se sentir mais seguro. Eu o levei para brincar no parque. Na escola fiz questão de participar de cada momento da vida dele. Eu queria recuperar o tempo perdido, mesmo sabendo que nunca conseguiria apagar o que aconteceu. Mas cada sorriso dele era uma vitória para mim. Enquanto isso, eu continuei lutando. Contra aquela clínica de adoção ilegal, as investigações avançaram e várias pessoas foram presas. Médicos, enfermeiros, advogados, envolvidos nesse esquema cruel. Foi chocante descobrir quantas famílias haviam sido destruídas, como a minha. Mães que acreditaram que seus bebês haviam morrido, quando na verdade foram roubados delas. Eu me tornei uma referência para essas mães. Comecei a dar palestras, a contar minha história na televisão e nas redes sociais. Queria que o mundo soubesse o que tinha acontecido para que mais ninguém passasse por isso. Meu marido me apoiou em tudo. Ele também se transformou nessa jornada. Nos tornamos ainda mais unidos como casal e como pais, mas nem tudo foi fácil. O casal que criou meu filho por um ano entrou com um processo para tentar reverter a decisão judicial. Queriam a guarda compartilhada. Eu entendi a dor deles. Afinal, eles criaram meu filho por um ano, mas eu não podia aceitar. Não depois de tudo que passei. Foram meses demais. Uma batalha judicial. Até que o juiz decidiu que a melhor coisa para meu filho era manter a estabilidade e o vínculo com a mãe biológica. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Depois disso, o casal se afastou, mas nos deixou uma carta emocionante, dizendo que sempre amariam meu filho e que desejavam que ele fosse muito feliz. Eu chorei ao ler aquela carta e guardei com muito carinho para um dia mostrar a ele e explicar que aquelas pessoas o amaram muito, mesmo que de maneira equivocada, e que o mais importante é que ele sempre foi muito amado por todos que cruzaram seu caminho. A vida seguiu, eu decidi mudar de cidade. Queria começar de novo em um lugar onde ninguém me conhecesse e onde meu filho pudesse crescer livre desse passado. Doloroso, escolhemos uma cidade pequena com muito verde perto da natureza. Meu filho adorava correr pelos campos, brincar com os animais e eu me sentia em paz. Vendo ele feliz, saudável e protegido. Um dia, enquanto estávamos brincando, ele me perguntou: "Mamãe, por que você chora quando me abraça?" Eu respirei fundo e respondi: "Porque eu te amo mais do que tudo, e porque por muito tempo achei que nunca ia te ter nos meus braços." Ele me olhou com aqueles olhinhos curiosos e disse: "Eu também te amo, mamãe, e nunca mais quero te deixar." Eu sorri e o abracei forte naquele momento. Percebi que, apesar de tudo que passamos agora, éramos finalmente uma família completa. Os anos foram passando. Meu filho foi crescendo, se tornando um menino inteligente, carinhoso e muito bondoso. Ele sempre se preocupava com os outros. Dizia que queria ser médico para ajudar pessoas, como os médicos que me ajudaram a encontrar ele. Eu me emocionava sempre que ouvia isso e dizia que ele podia ser o que quisesse. Desde que fosse feliz quando ele completou 10 anos, decidi que era hora de contar toda a verdade. Chamei ele para sentar no sofá e comecei a contar nossa história. Falei sobre a gravidez, sobre o dia em que disseram que ele tinha nascido morto.
sobre como eu o vi na rua um ano depois, sobre as lutas que enfrentei para tê-lo de volta. Ele ouviu tudo em silêncio, me abraçou forte e disse: "Obrigado, mamãe, por nunca ter desistido de mim." Eu chorei e disse que nunca desistiria, que sempre o amaria acima de tudo, e que ele sempre foi e sempre será a razão da minha vida. Ele sorriu e disse: "Eu te amo, mamãe." E eu respondi: "Eu te amo mais do que as palavras podem dizer." Naquele momento, eu senti que tudo o que passamos valeu a pena, que todas, as lágrimas todas, as dores todas, as lutas, foram necessárias para chegarmos até aqui. Hoje vivemos uma vida tranquila e feliz. Eu continuo ajudando outras mães com minha ONG. Meu filho segue seus estudos e nossos laços são indestrutíveis. Ele sempre será o meu milagre, a prova de que o amor de uma mãe é mais forte do que qualquer obstáculo, e que mesmo quando dizem que tudo está perdido, sempre existe esperança. Sempre existe um caminho para reencontrar quem amamos e para reconstruir aquilo que parecia ter sido destruído para sempre.